Olá, voltei. Oi, gente. Bom, gente, desculpa, esse vídeo vai ter que ser sem edição porque tô com problema, não tô conseguindo editar vídeos. Nem cortar, né? Editar eu já não edito, mas pelo menos eu corto. E não vai dar pra cortar, vai ter que ser direto. Então, um pouquinho de paciência. Hoje é um dia triste. Mas, gente, calma, dia triste não quer dizer vida triste. Hoje é um dia triste porque hoje seria o aniversário da minha mãe. Minha mãe estaria fazendo 72 anos hoje. Aí eu não quero me emocionar porque não vai dar para eu cortar. Mas vamos lá. Então, como vocês puderam ver no título, infelizmente, eu tinha que vir fazer esse vídeo, eu tinha que dar satisfação. Eu andei lendo alguns comentários e tem sempre algumas pessoas pedindo: Lu, faz vídeo com a sua mãe e tal. Então, gente, a minha mãe faleceu no dia 16 de janeiro desse ano. Minha mãe faleceu. 16 de janeiro de 2019, minha mãe faleceu aos 71 anos de idade. Ela faleceu no hospital com uma infecção generalizada, porque nos últimos. No último quase 2 meses de vida da minha mãe, nos últimos 2 meses de vida da minha mãe já estava acamada. E quer dizer, ela já fazia meses antes de acamar, ela ficou na cadeira de rodas, né? Então já tinha um bom período que ela já não se locomovia, mas pelo menos ela conseguia sair da cama para a cadeira. E nos últimos meses ela já ficou acamada, não conseguia nem mesmo sentar, porque ela sentia muita dor. Então minha mãe sofreu com a doença por... Minha mãe tinha artrite reumatoide. Então ela morreu não da artrite reumatoide, ela morreu das consequências da doença. E dos medicamentos também, que ela tomava já há muitos anos. Ela sofreu, foram 32 anos de doença. E a minha mãe nunca desistiu. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Ela sempre acreditou que ela ficaria curada. Ela sempre foi uma mulher vaidosa. Enfim, minha mãe sempre se cuidou, mesmo estando doente, mesmo tendo muitas dores. E ela nunca desistiu. E quando minha mãe desistiu, Deus foi tão generoso que levou. E eu espero que Deus tenha a mesma generosidade comigo que teve com a minha mãe. Porque, ai gente, um vídeo difícil de fazer. Ainda mais hoje eu tô assim. Hoje é um dia triste, mas amanhã já vai tô melhor, ou mais tarde já vou estar melhor. Mas, enfim, é isso. Eu não sei nem por onde eu começo esse vídeo, mas a minha mãe, ela sabia que ela ia morrer. Porque a minha mãe morreu no dia 16 de janeiro. Mas no dia 28 de dezembro, a minha mãe foi pro hospital porque ela tava sentindo muitas dores. Ai, gente, eu tava falando, porque assim, ela morreu de infecção generalizada, porque como ela tava acamada, ela desenvolveu uma ferida. Sabe, quando você fica acamado, você desenvolve ferida, né? Por ficar na mesma posição muito tempo. E a minha mãe, ela desenvolveu uma ferida no cóccix, né? E não dava pra virar ela, porque ela tinha que ficar numa posição que era mais confortável pra ela. E a posição que era mais confortável pra ela era sempre a mesma, porque senão ela sentia mais dor ainda. E foi isso, e essa infecção, essa ferida, infelizmente infeccionou e a infecção subiu para os pulmões. E aí acabou que ela morreu, né, para explicar. Mas a minha mãe sabia que ia morrer porque no dia 28 de dezembro ela foi pro hospital com muitas dores. A minha irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: Lu, a mãe tá indo pro hospital e quer você. Ela só fala o seu nome. Aí, imediatamente, claro, eu saí daqui de casa e fui pro hospital. Aí, eu cheguei no hospital, ela já tava melhor. Ela já tinha sido medicada, ela tava melhor. E aí ela falou pra mim, ela falou: Lu,
eu vou morrer, meu tempo já deu. E eu não acreditava. Eu não acreditava, porque assim, eu nunca achei que minha mãe fosse morrer tão jovem. Eu achava que minha mãe fosse viver pelo menos até os 90 anos. Ai, gente, eu não consigo fazer esse vídeo. Mas eu tinha que vir fazer porque vocês sempre estão pedindo. E como minha mãe já fez vídeos aqui no canal, era justo vir dar satisfação. Ai, é isso. Eu vou deixar o vídeo tag mãe e filha que a gente respondeu juntas, mas tem vários outros vídeos com a minha mãe aqui no canal. E na verdade, a morte da minha mãe não foi triste assim, porque minha mãe tava sofrendo muito. O processo até ela morrer foi triste. Mas a minha mãe descansou. E eu nunca vi minha mãe falando de morte, sabe? Eu nunca vi minha mãe falando que queria morrer, que tava cansada. Mesmo que ela sofreu por 32 anos com fortes dores pelo corpo. E eu sempre via ela com muita fé. E quando ela desistiu, Deus levou. Então, no dia 28 de dezembro, lá no hospital, ela falou pra mim, ela falou, meu tempo já deu, eu vou morrer. Eu tô cansada também, eu não quero mais viver. Já tô dando muito trabalho pra todo mundo. E eu quero morrer, chegou meu tempo. Aí eu falava, imagina, dona Lourdes, que isso, a senhora não vai morrer não. Ela falou, Lu, eu não tô brincando, eu vou morrer. Meu tempo já deu. Só que na minha ignorância eu achava que ela tava achando que ela ia morrer naquele dia, né? E, claro, não foi naquele dia, né, gente? Ela falou pra mim, aí ela fez alguns pedidos. Ela me chamou lá mais pra se abrir, né? E fazer alguns pedidos. Ela fez alguns pedidos. E aí eu falei pra ela, depois quando eu levei primeiro na brincadeira, ela falou, eu não tô brincando. Aí eu falei, mãe, a senhora tá com medo? Ela falou, de jeito nenhum. Minha mãe fazia muito isso, né? E aí ela falou, de jeito nenhum. Aí eu falei, mãe, então vai em paz. Vai em paz, dona Lourdes. Vai em paz e não se preocupa com quem ficar aqui. Se a senhora não tá com medo da passagem, então vai, mãe. Vai em paz e quem ficar aqui vai se virar. Não se preocupa. E aí nesse dia, lógico, eu fiquei com ela lá até ela receber a alta, e ela recebeu a alta, fomos pra casa, ela ainda tava com muita dor. Mas recebeu alta porque o próprio hospital não tinha muito o que fazer por ela. E deram a alta. E aí sim, aí depois eu lembro que isso era no dia 28, né? Aí eu passei o dia com ela, aí eu acho que depois eu voltei na casa dela uma semana depois. Que foi no dia. Gente, de data assim eu não vou lembrar não. Mas eu lembro, não vou lembrar a data. Mas eu lembro que aí eu voltei na casa dela pra passar o dia lá, né? Não, aí eu voltei um outro dia, uma semana depois eu voltei, aí minha mãe tava bem esse dia, ela tava bem. Aí eu falei, aí eu tava até sentada, que ela já não tava mais sentando, e nesse dia ela tava bem. Aí tava eu, ela, meu irmão, o meu padrasto, e ela tava muito bem, a gente conversou, tal. Foi muito bom esse dia. Aí depois, aí a gente conversou, ela falou pra mim que... a gente conversou, gente, não adianta ficar aqui falando as coisas. Aí eu voltei, o último dia de vida da minha mãe, lúcida, foi, não... a data também eu não vou lembrar. Mas eu só sei que eu fui na casa dela, acho que era uma segunda-feira. Ela morreu no dia 16, deve ter sido no dia 10. Eu só não quero falar besteira. Mas provavelmente no dia 10, aí eu cheguei na casa dela bem cedinho. Acho que era 7h30 da manhã, cheguei na casa dela.
Esse era o último dia de lucidez da minha mãe. Aí cheguei na casa dela, minha mãe ficou tão feliz quando ela me viu. Acho que minha mãe nunca tinha ficado tão feliz como naquele dia. Aí minha mãe falou assim: o que você tá fazendo aqui tão cedo? Mas com uma alegria no olhar, sabe, gente? Aí eu falei: ah, mãe, eu prometi que nesse tempo de dificuldade eu estaria mais presente. Tô aqui. Eu vim aqui ficar com a senhora. Ela falou: e quando você vai embora? Que ela tava preocupada, ela não queria que eu fosse embora, né? Aí eu falei assim: mãe, não se preocupa, eu vou ficar aqui o tempo que for preciso. Então nem se preocupa. Aí meu padrasto deu banho nela, com muita dificuldade, que minha mãe já tava com muita dor mesmo. Minha mãe não podia tocar na minha mãe assim, que minha mãe gritava de dor. Era um período bem difícil. E ela sempre falando que não aguentava mais. E aí a gente tinha que ir no posto para fazer o curativo na ferida. Aí ela tomou banho e tal, aí ajudei ele a trocar minha mãe e tal. Aí a gente foi pro posto de saúde, que era perto da casa dela, fazer o curativo na ferida. Aí chegou lá, a técnica de enfermagem falou: ela tá tendo febre? Aí eu falei: tá. Aí ela falou: olha, vocês têm que ir pro pronto-socorro urgente porque a ferida tá infeccionada. E tem que ir pro pronto-socorro. Aí minha mãe não queria ir, claro, mas acabei convencendo. Aí veio meu irmão mais velho e a gente foi pro pronto-socorro. Foi eu, meu irmão mais velho, meu padrasto, pro pronto-socorro. Gente, eu não quero muito falar do meu padrasto, não. Porque depois da morte da minha mãe, então vocês vão ver que eu vou falar nele, mas, ai, sabe? Que depois da morte da minha mãe, sabe, muitas máscaras caíram. Foi muito difícil o pós-morte da minha mãe, foi difícil para a família toda, sabe? Porque acabaram acontecendo coisas que, como dizem, até Deus duvida, sabe? Mas enfim. Mas eu não vou falar disso, tá? Eu vou falar no que envolve eu e minha mãe. E aí a gente foi pro hospital e chegou no hospital. Minha mãe tava ruim nesse dia, tava com muita dor, e a gente foi pro hospital cedo, né? Eu cheguei na casa da minha mãe, era 7h30. A gente chegou no hospital, era por volta de meio-dia. E aí fiquei no hospital até a noite com ela. E aí todo um processo, porque ela tava com infecção na ferida, né? Aí ela foi medicada. Quando ela foi medicada, ela melhorou de uma maneira que, nossa, parecia que minha mãe tava curada, assim, tava ótima. E aí ela falou: Lu, eu voltei a acreditar. Aí eu falei: ah, mãe, que bom, eu fico feliz. E aí a gente começou a conversar e ela ia ser internada, tá? A gente tava aguardando internação porque iam internar ela pra fazer a limpeza, a raspagem da ferida, pra tirar a infecção, sabe? Tirar a pele morta, sabe? E aí então ela ia ficar internada. E aí a gente começou a conversar e bem assim, a gente conversou muito. Esse foi o último dia de lucidez da minha mãe. Aí chegou a noite, eu falei pra minha mãe, acho que já era umas 8 horas da noite. Aí eu falei assim: mãe, eu vou embora, mas a senhora não vai ficar sozinha, né? A gente vai sempre estar se revezando. Eu vou embora, mas o Dil já vai. O Dil tá lá fora, ele vai entrar, vai ficar aqui com a senhora. E eu vou embora. Aí minha mãe me olhou, última vez que eu ia falar com a minha mãe. Aí minha mãe olhou e falou pra mim: desculpa se eu não fui uma boa mãe. Desculpa se eu tô dando trabalho nesses últimos tempos. Enfim, minha mãe se despediu naquele momento. Aí, claro, eu abracei minha mãe,
Gente, eu tô chorando, mas não vai sair lágrima dos meus olhos. Não vai sair, porque depois que o Anthony morreu, eu não sei o que, que aconteceu comigo. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu não sei o que aconteceu, que eu não consigo mais. Eu choro, mas não tem mais lágrimas. Eu não sei o que, que aconteceu. Foi depois que o Anthony morreu. Então eu não tem mais lágrimas, sabe? Só os olhos que ficam vermelhos, enchem de lágrima, mas elas não caem. Não sei o que aconteceu. Então, talvez as pessoas vão, por não ter lágrima, vai falar, ah, ela tá fingindo que tá chorando. Não, gente, é que eu fiquei com esse problema. Enfim, então eu não sai mais lágrimas. E com certeza eu não sou a única pessoa no mundo que tem esse problema. Outras pessoas com certeza devem ter. Mas eu me emociono, né? E aí, claro, eu abracei minha mãe e falei, imagina, dona Lourdes, tá tudo certo, não tem que se desculpar de nada, tá tudo certo e não é trabalho nenhum, porque somos em muitos, seria trabalho se eu fosse filha única, mas olha aí, tem tantas pessoas que a gente vai se revezar, então não fica pesado pra ninguém, imagina, dona Lourdes. Eu costumava muito de chamar minha mãe de dona Lourdes. E aí eu dei um abraço, claro, um não, vários abraços, beijos, e eu vi, sabe, uma ternura ali no olhar da minha mãe, um olhar de gratidão. Enfim, só que eu não sabia que ela estava se despedindo. E aí foi. Eu quase não queria ir embora, sabe, gente? Senti uma coisa de não querer ir embora, mas eu tava tão cansada que a jornada tinha sido longa, então eu já estava tão cansada e também minha mãe não ia ficar sozinha, ia ficar com meu irmão. E aí eu fui embora. E deixei meu irmão, claro, meu irmão entrou, eu fui embora. E aí pronto. Aí depois no dia seguinte, a minha irmã já me mandou a mensagem que minha mãe já estava inconsciente. Aí eu fui no hospital, voltei no hospital, porque o hospital era Itaquera e eu moro no Ipiranga, né? Aí eu voltei no hospital, aí cheguei lá, realmente, minha mãe já tava lá inconsciente, não abria mais os olhos, não respondia mais. Ela dava pra ver que ela sabia, sabe? Se chamava ela, ela tentava abrir os olhos, mas ela já não falava mais e nem se alimentava. Só água que ela ainda conseguia engolir naquele dia, depois nem isso mais. E aí ela ficou ali no hospital por uns 6 dias e aí ela faleceu. E foi assim. Então no dia 28 de dezembro minha mãe sabia que ia morrer. Ela falou comigo. E foi assim, claro que o processo foi triste, mas a morte foi um alívio para ela, porque era uma coisa que ela já queria, entendeu? E ela falou que ela já estava cansada. E quando ela cansou, Deus teve misericórdia e levou. E foi isso. Eu não sei se ficou faltando alguma coisa, eu não tô conseguindo pensar direito. É isso, é assim. É isso, gente, que aconteceu. Então, com 1 ano de distância, eu perdi o marido e perdi a mãe. E depois a minha irmã mais velha faleceu também. Porque no mesmo dia, um mês depois, a minha irmã faleceu. Porque no mesmo dia que a minha mãe deu entrada no hospital, internou, a minha irmã também internou. Só que minha mãe estava em Itaquera e, e a minha irmã internou em Mogi das Cruzes. Mogi. Então, né? Aí depois que a gente enterrou minha mãe e tal, aí já fomos pro hospital para ajudar minha irmã. Aí minha irmã ficou mais um mês internada e depois ela faleceu. A minha irmã faleceu porque os rins dela pararam na consequência do diabetes, que ela nunca conseguiu controlar o diabetes, ela já estava cega. Minha irmã morreu super jovem também, minha irmã tinha 46 anos de idade. Então foi, gente, no espaço de 1 ano e pouquinho, mais 1 ano, eu perdi
marido, mãe, irmã. Então foi um processo difícil, sabe? Foi um período difícil, mas depois a gente aceita, a gente se conforma, a gente entende. A minha mãe foi mais, não sei, eu me conformei porque minha mãe já estava conformada com a morte, minha mãe já sabia que ia morrer, minha mãe já queria aquilo, já esperava por aquilo, então é mais fácil aceitar. A minha irmã não queria morrer. E a minha irmã também não sabia que ia morrer. Pelo menos ela nunca falou de. Ela nunca falou de morte, a minha irmã, sabe? E claro que eu fui, né, visitar minha irmã no hospital. E a minha mãe, o último desejo dela de comida foi um suco de maracujá. Ela falou: Lu, eu tô com uma vontade de tomar um suco. E eu também sou muito grata a Deus que eu pude realizar esse desejo da minha mãe, sabe? Uma coisa tão simples, né? Ela falou: vai ali na esquina, compra 2 maracujá, faz um suco e me dá, porque tem uma semana que eu tô com vontade. E o Erasmo, que era o marido dela, não teve coragem de ir ali comprar maracujá e fazer esse suco pra mim. Aí eu fui, fiz o suco, achei até que ela não fosse beber, mas ela bebeu, entendeu? E a minha irmã morreu com vontade de comer rabado. Ela falou pra mim, falou: tô com uma vontade de comer rabada, não vejo a hora de receber alta pra ir pra casa e fazer uma rabada. Gente, foi isso que aconteceu. Então não vai ter mais vídeo com a minha mãe. É isso, tá bom? Então, hoje é um dia triste. Hoje eu tô assim, porque hoje seria o aniversário da minha mãe. Hoje eu tô assim, mas eu acredito que mais. Eu nem consegui dormir essa noite, eu não dormi essa noite. Mas acho que mais ao decorrer, ao longo do dia, eu melhoro. Mas assim, tá tudo certo, sabe? Já tá tudo bem, já tá tudo certo. Aqui às vezes bate essa tristeza, é normal. Então, é isso. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.